a começar pela regeneração natural, que é esse pedaço do nosso conceito, né? Entender os obstáculos e as potencialidades da regeneração natural e utilizar essa informação e técnicas agrícolas para auxiliar o retorno de características do ecossistema original, tem a intenção de acelerar a sucessão e baratear custo. Então, para atender esse primeiro pedaço, né, entender os obstáculos e potencialidades, e aí usar essa informação para fazer restauração, que a gente está falando disso aqui. Então, regeneração natural é o processo de perpetuação ou renovação de uma população ou de uma comunidade no ecossistema. Então, ela envolve esse ciclo, no caso das plantas, que vai de semente, plântula, o indivíduo jovem, adulto, a produção de flores, frutos e sementes. Então, esses ciclos todos estão, essas etapas do ciclo de vida todas estão sujeitas a gargalos, e a gente tem que entender esses gargalos se a gente quiser manipular algumas das variáveis para favorecer essa população ou essa comunidade. Então a gente pode dividir, e geralmente se divide na capacidade de dispersão, de germinação, sobrevivência e crescimento, ou a gente pode uma etapa anterior, que é a produção de sementes. Vocês vão ver bastante disso na literatura, mas a regeneração natural não tem algo muito fechado sobre que aspecto você está observando. Então, dentro dessas etapas, a gente tem possíveis gargalos que a gente encontra para uma espécie se perpetuar ou para crescer sua população, ou a comunidade se perpetuar ou se expandir. Então, na produção de sementes, você pode ter falha na polinização, pode ter predação de flores, predação de frutos imaturos. Aí essa semente é dispersa, tem uma perda, ela é dispersa, ela pode ter ausência de dispersores e pode não alcançar áreas muito distantes da planta-mãe. A gente precisa ter a planta-mãe. Né? Depois ela precisa germinar, uma vez que ela aterrissa, que ela alcança o solo, ela precisa germinar, e aí ela pode dessecar, altas temperaturas, precipitação baixa, a exposição ao sol, predação, formigas, roedores, isso varia de qual habitat a gente está falando. Ela pode ser arrastada, ela pode ter um impedimento físico para penetrar a raiz, por exemplo, solos compactados, ou cair dentro de uma massa de vegetação tipo braquiária. Ela germina, e aí ela tem possíveis impedimentos para sobreviver após germinação. Herbivoria, patógenos, pode dessecar a plântula, ela pode ter um sombreamento que ela não consegue realizar a fotossíntese necessária e senesce, pode ter competição, e ela precisa crescer. E aí tem outros fatores que impedem isso: sombreamento, microclima, fertilidade, competição. Então, idealmente, a gente tem que observar todos esses possíveis gargalos em cada etapa e verificar quais são relevantes para a perpetuação da espécie e quais a gente consegue manipular, né, com mais facilidade. Então, por exemplo, eu posso dispersar, ou pode 10 mil sementes de uma determinada espécie alcançar o nosso metro quadrado de restauração, só que só me resultam em 100 plântulas por hectare, porque sementes dissecam, ou porque tem um impedimento físico para a raiz. Dessas 100 plântulas, eu tenho 90 regenerantes só, que se estabeleceram, porque 10 morreram por competição. Depois eu tenho o crescimento, e que eu só tenho uma árvore reprodutiva, as outras ficaram no caminho porque eu não tinha fertilidade suficiente, ou, de novo, porque eu tinha competição. Então, essa escada, né, que são gargalos, e a gente tem que olhar. Então, por exemplo, nesse caso, aparentemente, entre a dispersão e a germinação, eu tenho a maior perda. É fácil manipular essa etapa, essa transição entre dispersão e germinação? A gente precisa desse tipo de estudo. Então, esse é um estudo, por exemplo, com uma espécie e que ele conseguiu seguir. O que acontece com uma semente?
Então, se ele coloca uma semente no solo, 51% é removida por roedor e 14% morre de outras causas. Sobram 35% das sementes que são dispersas, viram uma plântula. E dessas plântulas, 44% morrem e 56% viram plântulas com 6 meses. Se a gente sabe isso e a gente quer aumentar a porcentagem de estabelecimento da espécie, quer que ela tenha mais sucesso, aonde que a gente atuaria aí? A gente poderia, por exemplo, fazer gaiolas e colocar semente dentro dessas proteções para os roedores não removerem. A gente poderia enterrar a semente para os roedores não encontrarem. A gente poderia colocar algum pellet com algum produto que espante, que afaste o roedor. Ou tudo bem, a semente é muito barata, a gente pode dar conta dessa perda, vamos trabalhar com a mortalidade da plântula. Aqui não está identificada a causa, mas a gente poderia identificar a causa. Não é? Um outro exemplo, por exemplo, é esse fruto que existe lá na África e que depende de quem dispersa, encontra um sucesso diferente no estabelecimento das plantas. Então, primeiro, as sementes que caem debaixo da copa não germinam. Se elas caem longe da copa, mas não estão dentro de fezes, ou seja, não tem a matéria orgânica, 1% só produz plântula. E se ela está longe da copa, em fezes, 16% das sementes viram plântulas. Quem é capaz de melhorar 16 vezes a porcentagem de estabelecimento? O elefante. Então, só o elefante e o urso que conseguem. O gibão, um pouco, parte dele defeca, outra ele deixa cair debaixo da árvore, outra ele mastiga e joga fora. Mas são esses os consumidores que resultam em sucesso da regeneração natural dessa espécie. E se a gente não tem elefante, está acontecendo uma defaunação aí, a gente precisa, o que a gente faz? Bom, a gente pode pegar as sementes e fazer alguma coisa que imite as fezes do elefante para poder aumentar o estabelecimento dessa espécie. Então, olhando isso, a gente consegue manipular da melhor maneira possível e encontrar uma maneira de manipular mais barata. Estou falando isso para populações, né? Então a gente vai encontrar bastante trabalho que entende completamente uma espécie, uma população. Só que a gente, quando trabalha com restauração, a gente geralmente trabalha com a comunidade. Embora exista vários programas de reintrodução de espécies, restauração de espécies raras e ameaçadas, etc. Mas quando a gente migra para a comunidade, o que a gente vai encontrar bastante é trabalhar com síndromes, ou grupos funcionais, ou grupos de respostas, né? Eu acho que talvez a palavra mais adequada aqui, os ecólogos que gostam bastante das definições, né? Guilda a gente encontra muito para fauna, grupo funcional acho que tem mais a ver com o papel deles, e síndrome são as características que eles dividem, né? Que eles compartilham. Então, manejar síndromes pode ser, por exemplo, manejar se é uma espécie anemocórica, autocórica ou zoocórica. E dentro desses grupos, uma outra subdivisão que seria a dormência, tipos de dormência. Então, como eu faço, em vez de eu ter que saber o que acontece com cada espécie na minha comunidade, eu agrupo essas espécies em síndromes e tento fazer tipos de manejo para essas síndromes, assim, eu consigo atender a minha comunidade, já que a minha comunidade tem respostas variadas para os fatores ambientais. Então, por exemplo, a Natasha Pilon, orientada da Giselda, ela divide síndromes de regeneração ou estratégias de regeneração após o fogo para o cerrado. Então, tem as gramíneas, que conseguem rebrotar da base, tem plantas que são semeadoras, elas não vão rebrotar depois do fogo, as sementes dela é que vão germinar. Você tem plantas que são capazes de rebrotar, mas elas florescem assim que pega fogo. E tem plantas que elas
rebrotam, elas colonizam por propagação vegetativa. Se a gente quiser manejar, se a gente quiser atender alguma espécie, por exemplo, um cedar, não adianta a gente trabalhar com rebrota, a gente precisa trabalhar com as sementes. Não é? Os undergrounds, se a gente não conseguir manter a sua capacidade de rebrotar, vai ser complicado a gente trabalhar com semente. Então, é assim que a gente pode subdividir nossa comunidade, alcançar representantes dessas síndromes para poder fazer experimentos e poder trabalhar com a comunidade como um todo. Então, você tendo representantes dentro de síndromes, uma comunidade com 200, 400 espécies, você consegue, trabalhando com 20, dar conta de trabalhar com manejos para a comunidade. Quais são os aspectos da regeneração natural? A gente pode dividir em diversos aspectos e é importante que a gente selecione aspectos que a gente consiga manipular e que eles sejam um gargalo ou um potencial para restauração. Então, por exemplo, fenologia da dispersão, a fenologia da germinação, tipos de semente, dispersão de semente, formar ou não formar bancos de semente, predação de sementes. Quais são as características da germinação, estabelecimento de plântulas, resistência ou não ao fogo, capacidade de rebrota. Então, cada uma dessas variáveis, elas têm implicações para a restauração. A gente consegue ou não manipular os filtros, né? Então, a gente encontrando os gargalos e as potencialidades, ou a gente encontrando quais são os pontos de resiliência ou resiliência, a gente consegue trazer implicações para a restauração ou intervenções de restauração. Então, quais são essas características para diferentes ecossistemas, para diferentes tipos de comunidade? Por exemplo, campos, florestas úmidas e cerrado. A época de dispersão é uma... Eu vou ilustrar um pouco como essas características podem ser manejadas, né, e podem afetar. Então, a época de dispersão, a gente pode ter uma floresta úmida que tem dispersão de sementes o ano inteiro, que me obrigaria a colher sementes o ano inteiro, e a maior parte das sementes é recalcitrante. Então eu tenho que trabalhar com mudas para concentrar isso numa época de plantio, ou eu tenho que plantar mensalmente, colher e plantar essas espécies, se eu quiser plantar de semente. Já florestas secas decíduas, elas têm um pico de dispersão, que é uma dispersão no início no meio da estação seca. São espécies anemocóricas, o que me facilita colher essas sementes, fazer um calendário de coletas, etc. Tem a fenologia da germinação, que apesar das espécies dispersarem o ano todo, elas têm um pico de germinação. E eu entender isso vai me informar que época é melhor de plantar. Forma ou não forma banco de sementes? Como eu manejo isso? Como eu consigo armazenar isso? Então, por exemplo, para o cerrado, a gente sabe que algumas espécies a gente consegue armazenar por meses. Então, essa coluna da direita vermelha que mostra dessas espécies de árvore quantos meses a gente consegue armazenar, embora essas espécies não tenham dormência. Se você coloca ela em condições de germinação, elas vão germinar. Para as espécies de capim funciona um pouco diferente. Então tem espécie que perde a capacidade de germinar se elas estão armazenadas por um ano, e tem espécies que aumentam a capacidade de germinar se elas ficam armazenadas por um ano, que elas amadurecem após serem dispersas. Então elas podem ser armazenadas, ou devem ser armazenadas, umas sim, outras não, e não formam dormência. Então, uma vez que você coloca para germinar, elas germinam em dias após a germinação. E eu tenho formação de banco de sementes e tenho um banco de sementes transiente, quando elas se acumulam antes das chuvas. E eu posso usar esse banco de sementes para fazer restauração. Por exemplo, juntar essa serrapilheira que se junta no final da estação seca e depositar na área, porque aqui eu sei que tem muita semente. Se as minhas sementes são dispersas por animais, é mais complicado delas alcançarem áreas de fora dos remanescentes de vegetação nativa. Então, sementes dispersas pelo vento, elas têm menos problema de alcançar áreas adjacentes do que sementes dispersas por animais. Então, se eu quero trabalhar com potencial de regeneração natural e distância de
o potencial de regeneração natural. Distância de remanescentes, eu sei que com vegetações com predominância de espécies por animais vai ser mais difícil. Tem o nicho de regeneração, então eu tenho uma espécie pioneira, solano, que o nicho de regeneração desse pode ser um pasto de braquiarão, disperso pelo gado e ele colonizar a área. Então essa é a espécie que vai caber nesse local. E eu tenho um nicho de regeneração que não vai tolerar aquele tipo de ambiente e vai conseguir germinar dentro de áreas com muita sombra. A predação de sementes, que é muito variável em função do tipo de semente. Então tem sementes que são mais predadas por roedores, tem sementes que são mais predadas por formigas, tem mais formigas em área de pastagem, tem mais roedor em área de vegetação secundária. Como que a gente pode escolher a espécie ou evitar que os predadores peguem essas sementes? Por exemplo, as sementes podem ser enterradas e isso aumenta a porcentagem de germinação. Capacidade de rebrota das espécies, então essa é uma taxonomia para a savana de tipos de órgãos subterrâneos e que favorecem a rebrota. Então, eu posso ter uma espécie que tem um bulbo profundo, então um tipo de manejo, tipo gradagem, pode não matar essa espécie, mas uma espécie que tem um órgão de rebrota bem na superfície pode ser eliminada. Então como é que eu manejo para manter a maior quantidade de espécies ou plantar aquelas que são destruídas ou eliminadas no meu processo de manejo, por exemplo, de pastagem. Cada ecossistema ele vai ter proporções diferentes de rebrota, de síndromes de dispersão, etc. Então a gente vai ver muitos trabalhos comparando essas síndromes de regeneração natural entre diferentes ecossistemas. Isso é interessante para a gente fazer essa ecologia comparativa e que faz uma ecologia da restauração comparativa também. Alguns ecossistemas têm duas estratégias muito distintas, por exemplo, ecossistemas mediterrâneos, a gente vai ver isso, e no Cerrado a gente vê isso também, que são as sementeadoras e as rebrotadoras, e vão exigir manejos completamente distintos, não é? No mesmo gênero a gente pode ter rebrotadora e sementeadora, e essa capacidade de rebrota pode ser usada para a gente trabalhar com regeneração natural, com manejo da regeneração natural, não é? Áreas com 25 anos de pastagem ainda com as espécies rebrotando aí. Como a gente maneja isso? Por exemplo, eliminando o capim para favorecer essas espécies. Então, o que eu trouxe aqui para estimular o estudo é a gente observar características da regeneração natural de ecossistemas e verificar como isso difere e tentar formular implicações para a restauração ou formular intervenções a partir dessas características. Então eu quero que vocês leiam um trabalho do meu doutorado de 2006 e que eu analiso isso para matas secas. Quero que vocês olhem para isso, como que foi a linha de pensamento e escolham um ecossistema para fazer isso. Pode ser um mangue, pode ser uma floresta amazônica, um campo. Inventem, pensem em coisas interessantes, ou o próprio cerrado que vocês trabalham e gostam muito, e olhem para esse ecossistema, como funcionam essas características de regeneração, e então coloquem dentro dessas características, e mais uma no final que vocês vão inventar, vão querer colocar uma característica dessa, dizer como é, e como faz essa intervenção. Como eu disse, a gente tem espécie, a gente tem síndrome e a gente tem um ecossistema. Então, o ecossistema não tem uma resposta única. Ele tem possibilidades de estratégias. Então, compartimentalizem o seu ecossistema em síndromes para fazer essa resposta também. E inventem, busquem ecossistemas diferentes, não apenas do cerrado, para fazer essa resposta.